Fala, meu lindo, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra para você e eu tenho certeza que vai ser extremamente importante e crucial para a sua história. Eu quero te pedir apenas um favor antes de começar a mensagem, e eu quero que você fique comigo até o final, mas não deixa de curtir o vídeo. Faça isso agora, é rapidinho. Isso ajuda o YouTube a entender que é uma mensagem relevante e mandar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 14, versículo de número 22, diz: e logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. Grave isso aqui: o barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava onde? No meio do mar. Eu ouvi uma vez uma história, na verdade não é uma história, é um fato que eu fiquei muito surpreso. Um avião internacional, quando ele decola com toneladas de combustível, muito combustível. Agora, olha que interessante, são dois momentos muito perigosos da aviação: a decolagem e o pouso. E eu pensava que só era perigoso o pouso, né? Porque é a hora do contato. Mas na verdade a decolagem ela é extremamente perigosa também, por conta da quantidade de combustível no interior do avião. Naquele momento uma fagulha pode explodir. Então é um momento muito perigoso. Agora olha que interessante, quando um avião decola, um avião internacional, ele não pode pousar minutos depois. Como assim? Sim, não pode. Qualquer emergência que tiver para pousar, ele vai ter que jogar todo o combustível que ele tiver no mar, para que no momento do pouso não tenha muito combustível, para que o risco de explosão seja reduzido, porque na verdade ainda é uma máquina e ainda pode dar problemas. Mas eu ouvia alguém me dizendo que entrou em um voo internacional, e quando o piloto decolou a aeronave, ele disse: infelizmente, por problemas técnicos nós teremos que voltar, porém por um procedimento de segurança nós estamos sobrevoando o oceano e lançando o combustível fora, para então podermos pousar. Eu fiquei pensando: meu Deus, que perda absurda voltar atrás. Obviamente que quando se trata de um avião, aqui nós estamos falando de segurança. Mas para pensar na nossa vida, quando se tem um destino, quando se tem um objetivo claro, voltar atrás é terrível, porque nós temos o prejuízo do percurso que caminhamos, que nós já percorremos. E sabe qual é o pior? É que voltar atrás vai me demandar caminhar pelo mesmo caminho que já fiz outrora. Sabe, é basicamente voltar para caminhar de novo o mesmo lugar, porque só tem um caminho. Não existe vários caminhos, tem um caminho. Então voltar atrás é dizer: primeiro, vou perder tempo, sabe, energia, vou voltar atrás, mas eu tenho que saber que eu vou ter que percorrer exatamente o mesmo caminho que fiz, indo, vindo, e agora vou ter que ir de novo. E por que eu estou dizendo isso para você, meu lindo? Porque na nossa vida nós somos extremamente, às vezes, atacados para que a gente desista de tudo e volte para onde? Para a estaca zero. Nós somos estimulados às vezes por palavras de terceiros,
pela própria crise, pela circunstância, dizer: eu vou desistir de tudo e eu vou voltar a ser quem eu era antes, eu vou voltar atrás, eu vou voltar ao ponto de partida. Mas, meu lindo, eu quero que você entenda o seguinte: que voltar ao ponto de partida não vai acabar com a sua vida, pelo contrário, só vai atrasar você no mesmo trajeto que você vai ter que percorrer da mesma forma, do mesmo jeito, e talvez vai ter que enfrentar a mesma tempestade de novo. Voltar atrás não faz a tempestade acabar. Voltar atrás não faz o sofrimento acabar. Voltar atrás não muda, só atrasa. Então eu vou te dar um conselho importante. Olha só, esses discípulos, eles foram obrigados por Jesus a entrar no mar. Eu fiquei pensando durante muito tempo isso. Como assim obrigou? Porque a palavra diz impeliu, obrigou, forçou. Mas por quê? Eu entendo. Havia uma história já de tempestade dos discípulos. Eles passaram por uma grande tempestade, porém nessa tempestade que eles passaram, Jesus estava no barco dormindo, e aí veio a tempestade, eles acordaram Jesus acordou, e a Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade, e amém, glória a Deus, acabou. Mas agora Jesus está obrigando eles a irem para o meio do mar, só que dessa vez Jesus não está junto. Então existe uma trava psicológica neles, pensando o seguinte: olha, a gente vai para o mar, Jesus não vai estar, a possibilidade da treta é muito grande. E aí, meu irmão, o que a gente vai fazer? E é exatamente isso que a gente pensa: olha, se eu não desistir, o que é que eu vou fazer? Sabe, o que eu vou fazer da minha vida? Porque às vezes é exatamente aonde nós nos encontramos na história. Parece que não tem para onde correr, parece que não tem o que fazer, e aí o único pensamento que vem é a desistência, ou para alguns o suicídio. Sabe, e eu encontro todos os dias pessoas que estão exatamente nessa hora da vida. Não lembram mais de onde saíram e não conseguem ver aonde estão chegando. Estão exatamente no meio do mar. E isso é às vezes extremamente assustador. Não ver de onde saiu e também não enxergar a chegada. Você já nadou alguma vez e você criou um desafio para você, que você ia conseguir chegar em um lugar, e você foi nadando, e você tinha muita força, você tinha muito combustível no começo, lembra? Muito combustível no começo, muito combustível, e você tinha gás, força, e você não soube administrar o combustível da maneira correta, e você gastou, e de repente você levantou a cabeça na água, olhou, e agora você está extremamente cansado, não vê aonde você vai chegar, mas também já não consegue ver de onde você saiu. E isso é extremamente assustador, porque a hora que você diz assim: chega, eu não consigo mais. Chega, eu não consigo dar mais nenhuma abraçada. Chega, eu não consigo remar mais. Chega, eu não consigo. E aí a Bíblia vai dizer que ali acima ainda dessa circunstância, a Bíblia diz que o vento ainda era contrário. Quer dizer, o cansaço, a fadiga, o vento, tudo está chegando para você dizendo: deu. Sabe, pula do barco, volta atrás. Só que eu quero que você saiba que você não tem mais combustível para voltar atrás, porque você já gastou uma parte do combustível. Não vale a pena. Eu quero que fique gravado isso no teu coração. Não importa a circunstância, existe uma maneira, e eu vou te falar agora. Ela é simples e extremamente eficaz, só que a gente às vezes é impedido de enxergar. E sabe, Jesus dá o segredo, e a gente também não viu isso na palavra, mas também está lá, que é saber o que fazer quando dá vontade de voltar atrás. Existe outra coisa chamada pausa, ou o que a gente pode chamar de descanso, ou de uma fuga planejada. Eu vou te dizer que interessante isso, né? A gente tinha que ter sido treinado dessa maneira. Eu acho incrível o modelo de Jesus. Jesus está num exemplo de carreira frenética. Jesus está no auge do seu ministério, está
Está bombando, não tem nem para onde andar. As multidões se acotovelam à volta dele. O pau está torando, a briga rolando. Ninguém queria deixar Jesus em paz. Todo mundo queria ficar perto dele. Não tinha ninguém que queria ficar longe. Todo mundo queria ficar perto, até quem odiava ele. Só que aí a Bíblia diz que no meio de tudo Jesus recebeu uma notícia: a morte de um homem chamado João Batista. Olha que coisa maluca. Jesus, no meio de tudo, no meio da frenesi do ministério, de cura, de milagres, de maravilhas, prodígios, Jesus recebeu uma notícia. E essa notícia é uma notícia drástica. É justamente às vezes o que chega para nós, é o que dá às vezes vontade de abandonar tudo, porque parece que está conspirando contra nós. E Jesus recebeu uma notícia: o João Batista, quem havia anunciado o ministério público de Jesus, que preparou o caminho, o primo dele, filho de Isabel, morreu decapitado. E aí, agora Jesus vai dar uma aula. Volta atrás, desiste de tudo, abandona. Não. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim: com licença, queridos. Jesus entrou dentro de um barco. E pela primeira vez não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João. É só Jesus. Um barco e um remo por meio do mar. Pausa não é a mesma coisa que desistir. Pausa não é a mesma coisa do que voltar atrás. Pausa é simplesmente uma pausa. Quando você pausa, logo em seguida aperta o play, você volta exatamente do lugar de onde pausou. Jesus foi para o meio do mar. O que aconteceu, Dave? Não sei. Ninguém contou. Não tinha ninguém junto no barco para contar para nós o que aconteceu. Mas e aí? Muita gente esperando Jesus. Muita. A Bíblia diz que as multidões iam acompanhando ele pela praia, como se fosse: ei, vem. Jesus que... calma. É que se eu não pausar agora, é capaz de desistir. Obviamente que Jesus isso era impossível, mas para nós é extremamente plausível. O time de saber a hora de baixar a bola sem voltar para trás. O time da hora de olhar para a prioridade, para ver se talvez essa tempestade não está nos roubando. E eu não sei se você percebeu, mas a pandemia foi a pausa mais forçada da nossa história. A gente, não sei se você viu, mas de repente quem não queria pausar, o prefeito da cidade mandou você ficar em casa. Eu não vou fechar o meu negócio. Então deixa aberto para ver o que acontece. De repente uma pandemia pausou você. E talvez foi exatamente essa pausa que salvou o teu casamento da ruína, que talvez salvou você de você mesmo. Que se não vem a pausa, talvez seria a desistência, ou você continuaria acelerando de maneira louca e não perceberia que exatamente isso estava destruindo você. Por isso que eu me apaixono a cada dia mais por Jesus. Jesus entrou no barco, em silêncio, foi para o meio do mar. A gente pode conjecturar o que aconteceu: chorou, esperneou, ficou triste, não sei. Só sei que quando Jesus voltou para o mesmo lugar da onde havia saído, ele estava renovado. A Bíblia diz que naquele dia todos os doentes foram sarados. Todos, é pela primeira vez a Bíblia diz: naquele dia todos que estavam doentes foram curados. Sabe o que é isso? É impossível ser bênção para a vida de alguém em um coração mal resolvido. A vontade de desistir, deixa para lá, mas dá uma pausa, sossega, analisa, coloca a vida em ordem, organiza tudo para que você volte, mas de maneira saudável. Eu fico de cara com os discípulos, estão tudo desesperado, mas ninguém ousou remar para voltar atrás. Porque não sei se você sabe, mas às vezes a força para fazer a gente desistir é muito maior do que para fazer a gente continuar.
Você sabia que para eles voltarem para a margem não precisaria de muito esforço? Basta você analisar que o vento era contrário. Sabe, vento ao contrário para seguir adiante, mas vento a favor para fazer você desistir. Talvez você não percebeu, mas às vezes a vida faz de tudo para fazer você desistir. O vento que é contrário, na verdade não é para você desistir, meu lindo. Talvez é só você ao começar a aumentar a força da remada. A força da remada. Rema, continua, não desiste. Se pausar for necessário, pause, mas voltar para trás não é uma opção. Porque se você voltar para trás, não se esqueça que vai ter que voltar pelo mesmo caminho para chegar do lugar aonde você desistiu. Porque se essa é a sua história, não adianta tentar, meu lindo, outra. Você sempre vai acabar no mesmo lugar, no mesmo barco, com o mesmo remo, e o vento ainda será contrário. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Isso aqui é brilhante. Jesus. Sobre o mar que você naufraga, sente medo, passa raiva, tem vontade de desistir, Jesus anda por cima. Eu vou falar de novo para você nunca mais esquecer. A tempestade que você morre de medo, o vento que tenta te parar, Jesus com uma palavra acalma o vento, a tempestade, você. Não é a hora de voltar para trás. Talvez seja a hora de você gritar por quem anda por cima das águas, acalma o vento e acalma a tempestade. E pode ter certeza que Ele vai fazer um milagre extraordinário sobre a sua história. E em nome de Jesus o vento irá parar. Em nome de Jesus, Pai. É por isso que nós oramos, Senhor. Nós não iremos desistir, nós não iremos voltar atrás, Senhor. Mas nós precisamos de força para continuar caminhando. Nós precisamos de estratégia para saber o time da pausa, Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa: nós queremos prosseguir para o centro da Tua vontade. Se o vento for contrário, nós aumentaremos a força do braço para que o remo não pare. E que em nome de Jesus, Pai, nós iremos chegar exatamente aonde o Senhor planejou para nós. Amém. Pede, pai, pede. Você que fez pro pai, né? Orar, Papai do céu, muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Jesus, abençoa minha filha também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Beijo. Tchau. Te amo, tá? Eu tenho 33 anos, minha formação acadêmica é Direito, que não tem nada a ver com o que eu exerço. Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 19 anos e isso fez uma mudança muito radical na minha vida. Então, com 19 anos eu tive meu encontro com Jesus e comecei a pregar sobre Ele, mas para pequenos auditórios, né? Comecei a pregar para 20 pessoas. A primeira vez que eu ministrei tinha 30 pessoas para ouvir e foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque naquele dia eu descobri algo que eu tinha vontade de fazer para sempre de verdade.
quando a tour O Melhor Dia da Minha Vida terminou, a gente estava nos Estados Unidos. Quando terminou, a gente foi para lá. Era um período mais sabático, meio da minha família. E a gente foi num evento, num show do For King and Country, que é uma banda americana. E naquele dia, quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi o nível da entrega, o nível do cuidado com toda a experiência, eu entendi que estava na hora de nascer algo novo na nossa vida, sabe? A gente fez o melhor dia da minha vida num palco, com luz e mais nada. Então eu queria que não fosse só um evento onde as pessoas foram num lugar onde teve um grande show, e agora parece que indo no nosso evento era tão simples que parecia que o que a gente estava falando não valia tanto. E como o que a gente fala é a mensagem mais preciosa do mundo, a gente decidiu então colocar dentro de uma experiência. E dentro dessa expectativa de algo novo, com mais excelência, para alcançar mais pessoas, eu me fiz uma pergunta no meio desse processo, que é: o que faz uma pessoa sair de dentro de casa para ir num evento, às vezes num estádio, num ginásio? O que faz uma pessoa pagar uma inscrição, por exemplo? Desde o melhor dia da minha vida, essa turnê impactou muito meu coração e foi tantas experiências que a gente viveu. E quando veio a turnê A Resposta, isso aqueceu ainda mais tudo aquilo que a gente já estava vivendo e aquilo que a gente ia viver. A gente tinha vindo já do final da pandemia e muitas coisas estavam se encaixando. E muitas pessoas, eles estavam com as suas perguntas na sua mente, no seu coração. E essa turnê veio de encontro a tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. Obrigado, próximo. Valeu. Oi, moça, vai lá, por favor. Sim, pode ir. Tá, não pode chorar. Tudo bem? Só quem quer dormir com o seu som todas essas noites sou eu. Que eu tentei suicídio 5 vezes e na quinta eu escutei uma palavra, um vídeo, sei, alguém mandou pra mim e nunca mais. Então eu cheguei à conclusão que todos querem a mesma coisa, querem uma resposta. Precisam de algo que ainda não encontraram para acalmar o coração, às vezes para mudar de vida. E a gente sabe que Jesus é a resposta que tem solução para todos os problemas do ser humano. Então nesse dia nasceu a tour A Resposta. A gente não tinha muita noção do que iria acontecer. Quando a gente abriu as inscrições no primeiro dia da Resposta, na primeira versão da Resposta, a gente teve 20 mil inscrições em 24 horas. Quando nós abrimos a parte 2, a gente teve quase 40 mil inscrições. Então, dobrou de um ano para o outro, porque as pessoas começaram a ver o nível da excelência da entrega. Então, eu acho que foi muito assustador para nós, porque algumas portas que nunca foram abertas para uma pregação começaram a se abrir. Não tem outro meio tempo. Nossa questão é mais assim, por exemplo, se vocês têm que estar aqui, tranquilo, é só pedir que a galera tenha o silêncio e entender que ele está no momento de concentração, que ele precisa estar sem muitas distrações, principalmente aqui da área de backstage, né? É mais esse sentido, assim, não é de não poder, mas quem ficar, entenda que vão ser 2 horas que ela precisa estar mais tranquila. Hoje, quando a gente trabalha com um evangelista, e o evangelista é o Dave, é uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, isso reflete na equipe, né? Então todos nós temos que estar a todo momento lembrando o lugar que a gente está, com quem que a gente está trabalhando e o que a gente está fazendo. Se a gente está trabalhando para um universo que a gente vai apresentar Jesus, Jesus é perfeito, nós não somos, a gente tem que estar a todo momento se policiando. Isso também faz parte da nossa evolução profissional e pessoal. Tô aqui pensando, cara, que isso aqui não foi feito pra gente. A gente tá invadindo. A gente só tá alcançando o lugar que a gente tinha que estar. Só isso. Se você tá aqui é porque você tinha que estar. E aquele garoto que um dia começou lá a pregar dentro de um ônibus chegou aqui no local. Pouca gente imaginar que ele ia chegar.
Barretos foi interessante. Realmente é muito leve. Então, a gente constrói tudo brincando no limite de cada um. A gente vai... Eu acho que não tem limite a brincadeira. Acho que não vai no limite, não, porque o Dave apela muito. Acho que não. Aí, quantas pessoas falou que ia ter, Marco? 35. Você falou 30, Marco, pra mim? Não, eu falei 30. Não, ele falou 30, mano. Eu falei, não tem como, mano. Eu falei, 40 vai ter. Vocês não têm fé? Não, o Marco, mano. Eu tenho. Não, tu mesmo. Tu eu vou tirar da equipe. It is dangerous to hold the doors open when the train is in the station and to lean on them when the train is moving. Ele não sabe onde tá. And stay back from the doors. Você vai sentar por quê? Você já vai descer. vamos fazer assim, um vai pra um lado, outro vai pro outro. Esse lago aqui, no inverno, é congelado. Esse é o lago que tá congelado. Sabe? A gente sabe o que ele tá falando. Eu já vi 2 vezes. 2 vezes? Recorrente? Isso é recorrente. Esse lago e a galera esquia nele. Esquia de patinete. Alô? É uma forma de esquiar. Né, a gente viajou o mundo com ninguém falando inglês. Ninguém falou inglês. A gente foi pro Japão com ninguém falando inglês. A gente foi pra Europa com ninguém falando inglês. Pros Estados Unidos com ninguém falando inglês. O Chico chegava pra montar falando em português e pessoal que lute pra montar. That's right. Out. No, it's out. Don't worry about it. 23, 24. Don't worry about it. That was good. It's good. It's here. This is your lane. Então, é esse aqui que a gente vai mandar pra mesa do PA, né? 23, 24, 23, 24? No, it's coming out of the desk. A gente... Vou me encontrar no camarim meu pra lhe informar. A gente foi quase deportado, a gente demorou. Na entrada do Canadá, a gente ficou quase umas 3 horas lá para entrar no Canadá, porque deu uma coisinha errada ali na documentação. Já pensou se a gente não fala pro Marco subir? Ali ele era preso. Aí nós tudo voltava, Ele era preso mesmo. Claro. Ele tava tentando fazer entrar sem autorização. É isso aí, pô. No final dá certo. Metamorfose. Literalmente, a tua é uma metamorfose na vida das pessoas. Se eu não tivesse a resposta na minha vida, eu nem sei se eu estaria aqui dando esse depoimento. Talvez eu não teria construído minha família, talvez eu não estaria vivo, porque os caminhos que o mundo me ofereceu é completamente diferente daquilo que Deus me mostrou. E é andar pelas veredas do Senhor que faz a gente construir algo gratificante dentro da nossa vida, da nossa família. E tua resposta é exatamente isso. Tem que entrar a diária de hoje já, né? Né? Qual que é a sensação de mais uma despedida? É sempre difícil, né, A gente fica sofre pelas crianças, porque eles já entendem muito, então dá muita saudade do marido, mas também tem que driblar o sentimento das crianças. Então, é difícil, mas a gente dá conta, tem que dar. Te amo. Tchau, gato. Beijo. Pode chorar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cara, a tour internacional sempre é o maior frio da nossa barriga, porque a gente tem toda uma dificuldade com questão de documento, com locação de espaço, a lida com pessoas de outro idioma. Então a gente teve Japão, que é um idioma que não é nem ocidental, então a gente teve um grande problema para lidar com relação a todas as coisas, né? Estados Unidos, Europa. Nós queríamos muito ter feito a África, mas infelizmente a gente não conseguiu ter êxito de encontrar um lugar para comportar o evento. É muito difícil. Inclusive, é um sonho que está em aberto ainda no nosso coração. Mas eu acho que quando nós começamos a parte documental, que eu acho que é o pior e o mais difícil de tudo, a gente sentiu que essa tour seria diferente, sabe?
A gente acabou de chegar em Portugal. Nossa primeira parada da turnê vai ser em Braga. A gente está em Lisboa hoje e muito feliz porque, graças a Jesus, chegamos. Está começando mais essa fase da nossa história. Essa vai ser a maior turnê da nossa vida. A gente vai rodar alguns continentes e muito grato a Jesus. Agora a gente vai reunir toda a nossa equipe aqui para fazer uma oração, para agradecer ao Senhor. Afinal de contas, isso que a gente vive, o fato de estar aqui pregando o Evangelho e podendo viajar o mundo fazendo o que a gente mais ama, não é normal, é graça do Senhor Jesus e a gente precisa agradecer e colocar Ele na frente dessa turnê. Se Ele estiver na frente, vai dar tudo certo. Uma coisa que a gente está acostumado já é que parece que com a gente tudo é mais difícil, sabe? É como se tivesse e tem uma questão espiritual, às vezes, que luta contra para as coisas darem errado. Uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, é que os nossos projetos são todos sustentáveis, mas a gente não teve êxito nesse projeto. Na Tour Mundial a gente alcançou milhares de pessoas, mas não teve nenhuma forma de ser sustentável, porque as coisas começaram a dar errado. Então, por exemplo, o Japão, o contratante emitiu todas as passagens, a nossa equipe estava tudo resguardada, estava tudo certo, e aí o documento não saiu. Então, o documento não saiu, o que a gente teve que fazer? Olha, cancela as passagens, tenta renovar, mudar a data. Não dava para mudar a data, o que dava para fazer é cancelar. E o contratante não ia conseguir ressarcir. Então, a nossa conversa com ele foi, olha, o que a gente pode fazer? O senhor paga metade? Ele falou, a gente não pode, não tem mais verba no caixa para isso. Então, a passagem foi a gente que pagou. E não foi pouco, foi quase 150 mil reais. E a gente pagou justamente porque a gente queria alcançar as pessoas, sabe? Ter essa experiência e não quebrar a palavra. A gente estava com um lugar esgotado, o maior evento, talvez, cristão da história do Japão ia acontecer e a gente não podia cancelar. Então a gente enfrentou muitas batalhas, mas quando a gente olha para os lugares que a gente passou, para as pessoas que foram alcançadas, para as histórias que nós ouvimos durante a nossa estada no Japão, que por mais que foi curta, a nossa equipe ficou menos de 48 horas dentro do Japão e voltou para o Brasil. Mas quando a gente olha para isso, vale tudo a pena, sabe? É muito desafiador, é muito difícil as coisas para o imigrante lá fora. Hoje eu tive o prazer, um enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. A resposta. Aí tudo apagado ainda. A resposta. A resposta. Aí, então, aí acendeu você. Em 2019 a gente deu uma entrevista para uma revista. Eles fizeram várias perguntas e não mencionaram em nenhum momento Netflix na pergunta. E quando saiu a matéria, saiu que a gente estava em negociações avançadas com a Netflix. Isso era uma mentira, porque a gente não tinha falado nada sobre isso e a gente sequer havia conversado com a Netflix. A gente brinca que foi uma fake news profética, porque aconteceu de verdade. O que eu tô pensando, e antes fala se você concorda. Quando a gente se declara, primeiro que as pessoas já estão te vendo, já estão... Vão gritar muito no Jesus. Então, Jesus. Muito vão gritar. Então, a gente tem isso, por alguns segundos eu dou um 360 e aí entra a oração. Aí entra a oração. Aí te muda totalmente a oração. Muda só um foco. Perfeito. Você começa a oração, a gente vai... Fechou. Tem gente feliz aí? Pessoal, o Dave tá entrando no palco agora. O que foi que ele viu, sabe? Por que ele nos salvou? Feliz, muito emocionada. Desde que a gente chegou aqui nesse lugar, né, nesse ginásio,
a gente está refletindo de onde a gente saiu, de onde tudo começou, para onde o Senhor nos trouxe. Então, a gente ainda está sonhando, ansioso para ver amanhã tudo pronto. Eu entraria com a câmera aqui, com a jaquetinha, e o câmera é o cabo main. Que daí eu venho aqui, Pode subir, tá? venho aqui, ó, dou a câmera pra ele e entro. Mas pregando e pensando assim, cara, como que eles vão aprovar isso, mano? Como a Netflix vai deixar isso pro ar? Eles já assistiram, pô. Eles já assistiram, mano. Imagina a quantidade de gente que vai tomar decisão. Porque não se aprova. A palavra. Não vai conseguir brigar com a parada. Mano, eu tava pregando, eu tava pensando, Jesus, como isso vai acontecer? Porque, mano, meu Deus. A gente tá vendo um negócio. Se parar pra pensar, não tem sentido nenhum. Não tem sentido, mano. Não tem sentido, mano. Se parar pra pensar como a Netflix aprovou tudo isso, não tem sentido, né? É muito diferente. Não é? Não é uma coisa que você imaginaria lá dentro, não. Não é? Mas só pensar na escala que isso vai alcançar, cara. Mas talvez seja justamente por isso que Deus quer que isso esteja lá dentro. Por causa dessas pessoas, desse público diferente. E ela me mandou ontem, Elisa falou, edita rápido que eu quero estrear logo. Tenho muito a agradecer a Netflix mesmo, porque ela apoiou desde o primeiro momento e ela esteve com a gente, acreditou, ajudou e a gente é muito feliz, assim. Eu nunca apresentei o Dave pra nenhum outro streaming, só pra Netflix. E foi o que o Dave quis desde o primeiro dia, a Netflix. E é isso, Jesus cuidou de todo o resto, né? Que você nunca esqueça, a resposta é muito mais do que uma sensação, é muito mais do que um evento, é muito mais do que um dia, é muito mais do que um encontro. A resposta não é um pregador, a resposta não é um cantor, a resposta é um nome que está acima de todo nome. A resposta é... O Dave é um evangelista. Ele não é um influenciador, ele não é um artista, ele não é uma celebridade. Ele é um evangelista. O evangelista apresenta Jesus para aqueles que querem conhecer Jesus, tá? É o que a gente vai fazer hoje. E tem um ponto muito importante. A gente vem aqui falar de Jesus. Jesus é perfeito. O Dave não é, eu não sou, a Alinô não é, vocês também não são. O Dave, ele mesmo já falou várias vezes que ele é uma pessoa ansiosa, sanguínea, então ele está sempre preocupado e atento em tudo que está acontecendo. Então a nossa função é procurar facilitar a vida dele, não deixar levar os problemas para acontecer. Apesar de tudo, ele está sempre ligado em tudo, está sempre acompanhando os eventos, os bastidores, conferindo detalhes que talvez outras pessoas deixariam passar despercebido. E eu acredito que é isso que faz a gente ter esse nível de excelência de entrega. Essa turnê me muda cada dia, me faz querer melhorar a cada dia. Isso é incrível, porque a gente está aqui trabalhando. É um privilégio estar nessa equipe aqui e ter participado dessa tour inteira da Resposta. A turnê, ela teve um aprendizado e eu acho que mais que aprendizado, é um amadurecimento para que 2024 seja totalmente diferente. Joinville, para mim, é algo muito especial, porque é a minha cidade, é a cidade que eu nasci, aonde eu cresci, foi tudo aqui. As primeiras palavras proféticas que eu recebi foi nesse lugar. E há 2 anos atrás, nós fizemos um evento em Joinville que deu muito errado. Na verdade, há 1 ano atrás, nós tivemos um problema muito grande com o som, não funcionou, as pessoas não ouviam e não foi nem culpa da nossa produção, foi culpa da empresa de som que não fez o projeto adequado. E aquilo me deixou muito envergonhado, assim, sabe? Então, eu me lembro que eu não fiquei satisfeito com isso, eu fui pra casa. E naquele dia eu fiz um story dizendo, olha, a gente vai voltar pra Joinville, mas a próxima vez não vai ser nesse lugar. E eu não quero que seja ingressado, eu quero que seja gratuito, pra honrar as pessoas da minha cidade. Foi uma promessa que eu fiz
E aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro que um grande homem de Deus me encontrou e, sem saber de absolutamente nada, falou: olha, a sua volta para Joinville será completamente diferente do que a forma que você saiu de lá. Nós fizemos algo histórico dentro da nossa própria cidade. Fazia muito tempo que o estádio da nossa cidade não lotava. A última vez que lotou foi um jogo de futebol. E agora foi para ouvir sobre Jesus. E então a gente tá... Parece que é até doido acreditar que isso aconteceu, mas é uma realidade. E essa é a resposta! Eu já sou evangélica há 25 anos já. Eu já fui batizada nas águas e meu sonho era ver meu irmão sendo batizado nas águas, aceitando esse Jesus maravilhoso. E foi através da vida do David que ele aprendeu a amar Jesus. E eu, graças a Deus, eu consegui hoje ver meu irmão sendo batizado. E Jesus sendo glorificado através da vida do David. Que te abençoe, meu amor. Ai, obrigado, David. Obrigado. Você hoje fez a coisa mais linda que eu sei de ser. Você hoje lavou a alma do meu irmão, pecador. Ai, foi através de ti que ele conheceu Jesus. Foi através de ti que toda segunda-feira ele tem assistido teus vídeos. Obrigado. Te amo. Obrigado. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Não faz isso comigo, não. Eu acredito. Eu tô vergonha. Eu não acredito que eu tô de frente contigo. Obrigado. Ai, toda segunda-feira eu assisto teus vídeos e choro, pedindo e implorando para que tu entrasse no E hoje ele aceitou Jesus. Hoje desceu as águas e eu desci. Na segunda-feira eu desci as águas. Que eu não ia deixar ele descer sozinho. Você tá fazendo uma transformação tão grande no meu irmão que tu não tem noção. Cuidado. Eu acho que quando o Senhor escolheu a gente, quando as coisas começaram a acontecer, todo começo ele é muito marcado por muita humilhação, né, por pessoas que não acreditam no que você está vivendo, que não acreditam na decisão que você está tomando. E não foram poucas as humilhações, não foram poucas as lutas que a gente passou, as dificuldades de provisão, de tomar uma decisão de abrir mão de uma carreira que estava organizada para viver algo que não sabia onde ia chegar, e de lidar com a frustração dos pais, de lidar com a frustração da família, de lidar com uma esposa que eu sabia que o que ela havia planejado também já não ia mais acontecer, e de orar para Jesus não deixar faltar o pão na mesa pela decisão que a gente havia tomado. E eu tinha uma palavra, e a palavra me era suficiente. Só que uma das coisas que eu aprendi é que todas as vezes que Deus liberou uma palavra sobre a vida de alguém na Bíblia, Ele nunca falou o processo pelo qual ele passaria. Ele sempre disse o final, mas nunca disse o meio. E o meio é muito dolorido. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dizer para o meu eu, né, garoto, que tinha acabado de ouvir as palavras, que na verdade é que eu não ouvi, mas eu fiz, eu não desisti, sabe? Eu voltei milhares de vezes para casa dizendo que eu nunca mais faria isso. Eu voltei milhares de vezes chorando dentro do carro com a minha esposa humilhado, com moedinhas no bolso,
com gasolina na estrada acabando. Várias vezes eu já vivi isso, de ficar esquecido em rodoviária. Então, eu diria para não desistir, sabe? Para acreditar, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E hoje nós estamos vivendo um pouco daquilo que Jesus prometeu lá atrás. E uma das coisas que eu posso dizer e tenho certeza disso, é só o começo. Eu não tinha sonhos extravagantes com relação ao ministério e ainda não tenho. O meu único e maior sonho da minha vida é morrer pregando a mesma mensagem, com a minha esposa do meu lado e com os meus filhos servindo a Jesus do meu lado. Se eu conseguir isso, o tamanho dos palcos não importam, os lugares que a gente vai chegar ainda não importam. O que importa é o nome de Jesus sendo glorificado e milhares de pessoas sendo alcançadas para a glória do nome dele. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Tem alguém feliz aí hoje? Deus do céu, que delícia! Olha, a mensagem de agora é: aprenda a cuidar de você. Você cuida dos seus filhos, você cuida da sua família, você cuida dos seus irmãos, você cuida dos seus amigos, mas quem é que cuida de você? Como é que está esse templo do Espírito Santo? Sabe, chegou um momento de você olhar para si, para dentro de si e resolver algumas pendências, porque Deus tem algo poderoso para fazer através de você. Deus tem uma pressa gigantesca para fazer algo através de você, mas antes de fazer através de você, Ele vai fazer em você. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes de a gente começar essa mensagem. É rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Então, quando você dedica aí 10 segundos para curtir, comentar da onde você está ouvindo, se você é parte da nossa comunidade, o seu testemunho ao final, você faz com que esse vídeo vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É rápido. Se inscreve, ativa o sininho, porque, meu Deus, vocês são maravilhosos. Ativa o sininho. Toda segunda, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus pro seu coraçãozinho aqui. Quinta-feira você tem o Mentoria de Vida, para trazer maturidade, para trazer solidez para sua fé, para te ajudar a ir mais longe. E no SBT, todos os dias, de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém? Então, olha, por último, eu quero só te pedir uma coisa. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu queria te convidar para conhecer, para ver tudo o que Jesus está fazendo. É um dos maiores projetos da nossa vida. Um dia nós iremos embora, mas a associação continuará servindo a geração dos meus filhos, dos meus netos. E eu quero que você conheça. Nós já somos mais de 350 mil pessoas sendo cuidadas, mais de 1.500 voluntários. Nós temos aí o maior sistema de capelania virtual do mundo. Gente que ia tirar a vida e porque mandou um pedido de aconselhamento e foi respondido, hoje está vivendo a melhor fase da sua história, porque Deus chegou na sua vida através da nossa associação. Então você pode ser voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber tem aqui abaixo. Entra lá no Instagram da nossa associação e seja parte. E agora vamos pro vídeo. Obrigado. Eles esperaram eu tomar água, eles são maravilhosos. Aliás, São José do Rio Preto tem que respeitar.
Olha, idade linda. Meu Deus, obrigado, Jesus, por poder ver como os ricos...